Bom, vamos falar então agora sobre os ambientes matemáticos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar dois pacotes que a gente vai usar bastante aqui, os comandos deles. Os dois pacotes que eu vou adicionar são esses, AMS Math e AMS Sim. Para eu adicionar os dois pacotes, então, eu posso fazer o AMS Math aqui e numa outra linha o AMS Sim, ou eu poderia separar aqui por vírgula, AMS Sim. E não tem diferença nas duas formas, só que eu só aconselho fazer assim quando os pacotes estão relacionados, que nem aqui os dois são para os ambientes matemáticos. Eu não iria misturar, por exemplo, um AMS Math com um GraphicX, por exemplo, que não tem nada a ver um com o outro. Então, para a gente adicionar uma equação no meio do texto, então eu estou escrevendo um texto e eu quero só colocar uma equação na mesma linha, sem ser aquela equação separada, com número e tudo mais. Eu vou fazer de uma forma. E essa forma se chama inline. É um modo inline, que é um modo na mesma linha. E tem o modo display, que é o display mode, que é quando você tem ela separada, numerada e tudo mais. São duas formas diferentes de eu usar a equação. Então vamos supor que eu quero escrever esse texto aqui, que ele diz a função horária do MRU é dada por, e aí eu tenho a equação. Então, como é que eu iria começar? Primeiro eu escrever o texto, normal. Então, para eu escrever essa equação no modo texto, eu vou começar e terminar ela com esse símbolo do cifrão aqui. Então, ele já completou para mim. Então, eu só vou escrever ela normal aqui. S, que é igual a S0, mais VT. Aqui, a forma de você escrever ela é normal. Você escreve o S, o igual, tudo normal. A única questão nessa equação é que aqui eu quis colocar, eu precisei colocar o S0, o zero sendo subscrito. Para isso eu uso o underline. Tá? Então eu ponho S, underline 0, para colocar ele como subscrito. Mas daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. Agora, se eu quisesse escrever a mesma equação, só que não sendo em modo texto, mas eu quisesse colocar ela aqui no centro e numerada, aí eu iria usar um outro ambiente que, na verdade, tem vários ambientes, mas o que eu vou recomendar para vocês é o align. Eu já escrevo aqui para vocês verem, porque ele facilita você você pular de linha e escrever uma equação embaixo da outra, você fazer o alinhamento delas mais para frente. Então, se eu fosse escrever esta mesma frase, só que agora ao invés de eu colocar esta equação, eu vou até copiar ela, porque a forma de escrever ela vai ser a mesma. Eu quisesse colocar ela separada, eu vou começar com begin, então, e vou usar este ambiente aqui, align. E dentro dele eu coloco a minha equação. Então reparem que aqui ele apareceu o texto da mesma forma, só que agora a minha equação ficou já separada e já veio numerada automaticamente. Então são essas duas formas basicamente que vocês vão precisar para, pelo menos para o básico, dependendo do que você for querer escrever. Talvez você precise de alguns recursos um pouco mais avançados, talvez dê um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas para o básico de escrever equações, são esses dois ambientes que vocês vão precisar. E na hora de escrever equações, tem vários tipos de equação, tem várias coisas que podem aparecer e nem teria como eu trabalhar tudo com vocês. Eu vou trabalhar o básico, que é você fazer um somatório, que é você colocar uma exponencial, você fazer um subscrito, você fazer um sobrescrito, você numerar algumas equações e deixar outras sem numerar, você fazer a questão da referência cruzada nelas. Então vai ser basicamente isso que a gente vai trabalhar. Então, primeiro, se você tiver alguma letra grega, que é muito comum em equações,
Para você inserir letras gregas aqui, você vai começar com barra e o nome da letra grega. Então, se eu quero inserir um alfa, eu digito alfa aqui, sempre o nome da letra em inglês. Se eu quero colocar um alfa igual a beta, posso colocar alfa igual. Para colocar o beta, então barra, digito beta. Se eu quiser colocar um subscrito, então eu vou usar o underline. Então, se eu quiser colocar alfa i é igual a beta j, eu colocaria alfa underline i, beta underline j. Mas e se eu quero colocar, por exemplo, que alfa inicial é igual a beta final? Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso. Então, alfa inicial e beta final. Reparem que ele só ficou o i e o f subscrito, o resto não ficou subscrito. Por que isso acontece? Porque se você escrever dessa forma, ele só reconhece como subscrito a primeira letra do que você escreveu. Então, a forma de você fazer ele reconhecer tudo é escrevendo tudo que você quer que fique subscrito entre chaves. Então, você coloca alfa underline, abre chaves, inicial, fecha chaves, beta underline, abre chaves, final, fecha chaves. E pronto. Ele ficou tudo subscrito. Se eu quisesse colocar agora sobrescrito, ao invés do underline, eu usaria o acento circunflexo. E aqui a lógica é a mesma. Se você não usar as chaves, ele só vai reconhecer a primeira. Então, sempre que você quiser usar subscrito ou sobrescrito e você precisar escrever mais do que uma letra só, você tem que colocar as chaves. Você pode fazer também funções trigonométricas, como seno, cosseno, por exemplo. Então, para você fazer essas funções, você pode simplesmente escrever seno de x, não tem nada de errado com isso, mas você pode também, ao invés de escrever o seno, você pode usar barra sin, né, que é o seno. E repare aqui, ó, que quando você começou a escrever, ó, ele tem aqui, ó, AMS Math CMD. Isso significa que ele é um comando desse pacote AMS Math. Então, se a gente não tivesse chamado esse pacote, não daria para estar usando o seno. E aqui dentro, você colocar o x. A única questão é que aqui ele vai ficar daí em inglês, né? Sin em inglês. Mas isso não creio que vá ter muita diferença. E tem outras coisas que você pode adicionar também, como um somatório. Somatório você vai começar com barra sum. E vamos ver só como que ele ficaria se você colocasse só o somatório. Então ele ficaria só o símbolo do somatório aqui. Aí o somatório geralmente você usa ali, por exemplo, de i igual a 0 até n. Como é que você faria isso aqui? Então o i igual a 0 ele vai vir embaixo, né, do teu somatório. Então, como ele vem embaixo, você usa o subscrito. Então você põe underline. Como você vai colocar i igual a 0, se você não colocar entre chaves, ele só vai reconhecer o i. Então a gente vai abrir chaves e colocar i igual a 0. Sai aqui das chaves. Então fecha as chaves. Agora ele vai de i igual a 0 até n, por exemplo. Então o n vem em cima, então você põe o acento circunflexo n. Então você está misturando aqui o subscrito com o sobrescrito. Você pode fazer isso sempre, até com números, com letras, não só com o somatório. E veja como que ele ficou aqui. Outra coisa muito comum de usar é fração. Fração, você começa com barra frac, aí ele tem essas duas chaves aqui. Na primeira chave é o numerador, na segunda chave é o denominador. Então,
A sobre B. Bom, e tudo isso você pode misturar, né, fazer uma equação bem mais complexa usando isso. Então, só para exemplificar, vamos tentar reproduzir essa equação aqui, usando só isso que a gente aprendeu até agora. Então, o que eu sempre aconselho é fazer parte por parte. Pelo menos no começo, que às vezes vocês não vão ter muita experiência, a chance de vocês errarem às vezes é muito grande. E se você já tiver escrito a equação inteira e na hora de compilar ele deu erro, às vezes fica muito difícil você identificar onde que está o erro. Então eu aconselho vocês fazerem parte por parte, compila e vê se ele tá compilando certo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o A igual. Vamos já inserir o somatório. Então como é que a gente fazia o somatório? Então barra sum, underline para colocar o i igual a zero, e para colocar o infinito a gente colocava o acento circunflexo, e o infinito ele tem um comando que é barra inft. Então aqui já podemos compilar para ver o que vai dar. Então por enquanto tudo certo, não deu nenhum erro, compilou bonitinho. Então agora vamos colocar o bi. B, para colocar o i então underline i. Como eu só vou colocar o i, não preciso das chaves, vamos compilar. Tudo certo por enquanto. Para colocar exponencial, então eu vou colocar barra exp. E aqui dentro da exponencial eu tenho uma fração. Só que antes da fração tem um sinal de menos. Então eu vou colocar menos e vou iniciar a minha fração. Então menos e vou iniciar a minha fração, barra frac. No termo de cima da minha fração, eu tenho então alfa ci. Então eu coloco alfa c underline i. Aqui é bom vocês darem um espaço entre o alfa e o c, porque senão ele reconhece como se o teu comando fosse alfa c. Underline i, daí seria o i, o subscrito do comando alfa c. Só que como esse comando alfa c não existe, ele vai dar erro. Então, você separa por espaço aqui só para não ter problema, não ter nenhum erro. E no denominador, eu tenho x. Então, você põe o x aqui. Vamos compilar para ver para ver se está tudo certo, ver se não vai dar nenhum erro. Então, aqui, por enquanto, não deu nenhum erro, só que ainda está faltando eu abrir o colchetes que tem na equação. Mas vamos fazer isso daqui a pouco. Vamos deixar isso por último, porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Por fim, eu tenho então o A final menos A inicial. Então, como eles estão entre parênteses, então eu posso abrir parênteses e põe A, underline. Como o final é uma palavra, para ele não reconhecer só o F, eu tenho que colocar então entre chaves. Então, final menos A inicial. Vamos compilar. Tranquilo. Agora, se eu quiser colocar então os colchetes, reparem que os colchetes eles estão dentro da exponencial. Então, está a exponencial e os colchetes. Então, exponencial, colchetes aqui para depois do A inicial, fecha parênteses e fecha colchetes. Ó, aqui ele ficou assim porque às vezes quando você abre o colchetes ele já fecha automático, então eu tenho que apagar aqui. Então, olha, ele até que ficou certo. Então a gente até pode deixar os colchetes desse jeito, só que querendo ou não ele fica feio, porque ele ficou muito pequeno comparado com o texto aqui, comparado com... Você tem uma fração que tá grande e o colchete ele tá pequeno. Então, como que você faz para ele acompanhar o tamanho? Então, no colchete da esquerda, você vai começar com barra left, colchetes, e no colchete da direita, que é o que você usou para terminar, barra right, colchetes. Bom, então aqui ele tá bonitinho, né? Ficou maior agora os colchetes. Só que para você não precisar ficar escrevendo toda vez right e left, até porque se você esquece ele vai dar erro e às vezes você não percebe que o erro é por causa disso.
Tem uma forma um pouquinho mais fácil, que essa forma mais fácil vocês vão precisar do pacote Physics. Então você adiciona aqui Use Package Physics. Então, adicionando esse pacote, então aqui você pode daí tirar este barra left e o barra right também. E aí o que acontece? Lembra que a gente começou o exponencial assim, ó, barra exp e colchetes aqui. Chaves, desculpa. Com chaves. No lugar de você começar com chaves, você começa com colchetes. Que daí o colchete ele acompanha o tamanho do teu texto. Se não fosse colchetes, se fosse, por exemplo, parênteses que você quisesse, você poderia colocar parênteses aqui que ele iria acompanhar. Então você poderia fazer parênteses e esses parênteses iriam acompanhar o tamanho do teu texto. Então como que ficaria aqui? Então, ao invés de você fazer exponencial, colchetes, abrir com chaves e depois ainda colocar o colchetes, você coloca colchetes aqui e termina com o colchetes. E aí ele fica do tamanho correto.